pouquinho sobre a sua vida pessoal, como é que é. Tá bom. Eu agradeço a você estar aqui, né? E ter me procurado. Eu gostaria de dizer para vocês, especialmente a esse trabalho que vocês estão fazendo, dizer que eu sou filho de palmitos. Eu tenho aqui, gostaria que ela pegasse, aqui está toda a minha família, desde o meu bisavô, que é Felipe Knapp, que ele veio da Alemanha, depois a Taliba Knapp, que é meu avô, a Lumina Knapp, que é meu pai. Gostaria de falar, o que veio da Alemanha é difícil falar, que faz anos, né? Mas o Ataliba Knapp, ele veio aqui para Palmitos no ano de 1920. Veio ele e a minha avó, que vieram para Ilha Redonda. Ali nasceu o meu pai. O meu pai, então, já é nativo aqui do município de Palmitos. Ele nasceu no ano de 1923, na Ilha Redonda. Lá se criou, iniciou a sua família, casou com a minha mãe, e eu nasci lá também, na Ilha Redonda, juntamente com meus irmãos. Nós somos em 6 irmãos, todos nascidos na Ilha Redonda. Então nós somos nativos aqui dessa terra. Meu pai começou lá na Ilha Redonda uma Secos e Molhados, que antigamente falava assim, que é um bar e vendia todos os produtos, né? Vendia arroz, farinha, cachaça, né? De tudo um pouco. Então a gente fala Secos e Molhados na época. E o meu pai também trabalhou no ramo de olaria. Em 1970, ele concorreu a prefeito e veio morar na cidade. Então daí a gente veio morar aqui na cidade de Palmitos. Então desde 1970 nós estamos aqui na cidade. E eu também fui político, por influência do meu pai. Eu fui 2 vezes prefeito. Meu pai foi vereador, foi prefeito e eu fui 2 vezes prefeito. Ficando aqui, daí eu iniciei então a minha família aqui. A minha esposa é Josmari Terezinha Batista da Silva Knapp, e nós temos 2 filhos, a Taliba e o Celso Knapp Júnior. E estamos aqui, eu iniciei com o meu pai, trabalhando com ele. Ele iniciou uma empresa de brita, de britagem, e daí eu e meu irmão continuamos nesse trabalho, e agora a gente dividiu. Eu estou com o meu segmento e ele com o segmento dele. Então, sendo nativo aqui de Palmitos, continuamos trabalhando aqui nessa terra. Bom, então eu tenho 7 perguntinhas para o senhor. Tá bom? Quais foram as primeiras máquinas? Bom, nós iniciamos, o meu pai iniciou um pequeno britador, né? E isso foi com bastante dificuldades, né? Porque não se tinha muita máquina na época, como, por exemplo, para perfurar uma pedra, né? Que hoje o nosso trabalho, o meu trabalho principal é detonações, e a gente faz furação e detonação. Então assim, foi uma dificuldade bastante grande para iniciar a furação de pedra, né? Que é um trabalho bastante difícil. Então na época, eu até me recordo que eu era jovem, que nem vocês assim, até um pouquinho mais jovem, ele fazia um furo com aquelas, a mão, mareta e furando, né? A primeira máquina que a gente conseguiu comprar para furar pedra, a gente chamava de lambreta de baiano, que é uma máquina que vinha com um motor, né? Um motor acoplado numa furadeira, né? Na época a gente comprou e falava que era lambreta de baiano. Por quê? Porque ficava ela trabalhando, né, e furando. Então essa é uma primeira máquina que a gente conseguiu comprar com bastante dificuldade, e que foi um avanço bastante grande, porque a gente não precisava mais furar a mão para poder botar o explosivo e fazer a detonação. Então essa é a primeira máquina. A partir daí que a gente foi evoluindo, melhorando as máquinas, né? O britador também, a gente iniciou com um britador pequeno. Aqui ainda tem o local que é perto do posto de saúde, né, que nós temos ali ainda a empresa também, e daí foi comprando maior e a gente colocou uma britagem maior ali na linha Lorete. Certo.
Como foi o começo de tudo? Como é que vocês pensaram? Como é que foram as formas que vocês conseguiram chegar onde é que vocês estão hoje? Tá, assim, ó, o bom é que o pai iniciou, né? O meu pai foi prefeito, aí ele viu a necessidade de ter aqui em Palmitos um britador, que na época ele era prefeito e não tinham pedra, isso, brita, né, para fazer concreto, que estava iniciando a cidade maior, tinha que trazer de fora. Aí, quando ele saiu de prefeito, ele disse, vou montar uma britagem. E aí que eu coloquei que a dificuldade de furar as pedras, entende? Começou com um britador pequeno. Então, a maior dificuldade é o início, e ele teve esse início, ele deu esse início. Então, a gente ficou trabalhando com ele, eu e o meu irmão, e a gente começou a progredir e começar com esse britador. A partir do início, tudo fica mais fácil, né? Então a gente fez essa britagem pequena aqui dentro da cidade, depois já ficou meio complicado por causa da poeira e coisa assim. A gente ampliou, né, a britagem e colocou lá na Maria Goreto, onde é que está até hoje. Que a gente fez a divisão, eu e meu irmão, e ficou para ele. Aí, como eu ficando aqui em Palmitos, daí a britagem ficou para ele. Aí eu iniciei o trabalho, que é o meu principal foco hoje, é detonação de pedra. É furação e detonação. Então esse é a empresa principal, que é a Quinapcia, é esse trabalho que eu faço. É furar e detonar. Então hoje eu tenho grandes clientes, a Planatera, que está fazendo asfalto. Essa semana a gente fez uma detonação aqui, na Barra Grande, até parou o trânsito, não sei se vocês souberam, ficou lá. Então a gente que detona, nós somos parceiros dessas empresas para fazer a furação e detonação. Essas empresas não têm esse equipamento porque é bastante complicado hoje trabalhar com explosivos. Tem que ter registro no exército, tem que ter escolta armada, então é bastante complicado. Então essas empresas terceirizam nós para fazer esse serviço. Então com o início de uma empresa, já facilita, né? Eu tive o apoio do meu pai, de uma pequena britador, e a gente ampliou, e daí eu vi a necessidade de colocar outras empresas. Então hoje, eu tenho 7 empresas aqui na cidade de Palmitos, gerando 170 funcionários. Bom, a outra pergunta é, por qual motivo decidiu abrir as empresas voltadas aos materiais de construção? Bom, eu tenho aqui a principal, que é a Quinap. Daí surgiu que há condições de um mercado te dar a possibilidade de abrir um leque de ter outras empresas, né? Logo após a Quinap, que eu tinha e o britador, que era junto com o meu irmão, viu necessidade de ter mais materiais de construção, que não vender só a brita, de vender outros produtos. Daí a gente colocou esse material de construção, que é a Quinap Materiais de Construção, que está hoje no centro da cidade. A partir da Quinap Materiais de Construção, eu vi a necessidade de colocar outras empresas, que é a construtora, que é a JK Imóveis, né? Que a gente faz construções. Esse prédio que nós temos aqui hoje é da JK, são 25 apartamentos, não está alugado, a gente tem escritório aqui, que é da JK. Daí já se viu a necessidade de se fazer loteamento. Então hoje a JK tem loteamento, temos, o ano que vem está liberado, são 180 terrenos aqui no bairro Progresso, que é o Progresso 2. Então ele vai abrindo a necessidade, por quê? Você faz loteamento, vende material de construção, né? Que já tinha brita. Então tudo vai melhorando. Aí eu vi a necessidade de botar um artefato de cimento, onde eu fabrico bloco, paver, lajotas, então vai se melhorando. Eu fabricando o artefato de cimento, eu faço postes para galpões. Aí eu tive vendo a necessidade de fazer estrutura metálica. Então, botei outra empresa também de estrutura metálica. Então, seu Celso, muito obrigado pela colaboração, de ter aceitado a gente para fazer esse documentário. E eu acho que era isso então. Tá bom. Eu agradeço por vocês terem vindo aqui, né?